Meus amados queridos irmãos, a paz do Senhor, gostaria de convidar para nós ler Números 14. Os israelitas querem voltar ao Egito, é o título. Capítulo 14. Então levantou-se toda a congregação e alçara a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe diz: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos nesse deserto. Porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E dizia uns aos outros: levantemo-nos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, nos porá nesta terra e nos dará a terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Então disse a toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando provocará esse povo? E até quando não me crerão por todos os sinais que tenho feito no meio deles? Com pestilência ferirei, e rejeitarei, e farei de ti um povo maior e mais forte do que estes. Amém. Até o versículo número 12, porque o texto é muito longo. Aqui fala daqueles 12 espias que foram enviados para espiar a terra de Canaã. Só que os medrosos sempre é a maioria. E é no meio do povo de Deus. Estou falando do mundo, não. O mundo está morto, não tem assunto com o mundo. Aqui estou falando de povo de Deus, e eu estou falando para o povo de Deus, e a palavra de Deus está falando para o povo de Deus, falando comigo e com você. Ao invés deles olhar lá e ver os cachos de uva, que era 2 homens para carregar o cacho de uva, está escrito? Não. Ficaram de olho, foi no inimigo. Eu gosto de um louvor que uma cantora, até conterrânea, ou da região nossa onde estamos, ela no louvor diz: tira o olho do problema. Que tem pessoas que o olho dele fica só no problema, aí o diabo gosta. Em vez de olhar para Deus, o salmista diz: os meus olhos estão postos continuamente no Senhor, Ele tirará os meus pés da rede. Quer dizer, eu não vou cair na rede do diabo, não. Porque os olhos deles ficam no Senhor. O escritor da carta dos Hebreus diz que é para olhar firmemente para Jesus. Quer dizer, não pode tirar os olhos de Jesus. O autor e consumador da nossa fé. Quer mais? Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, ele andou em cima do mar agitado. Quando ele olhou para os problemas, ele afundou. A Bíblia diz: observando o vento forte e as ondas, afundou. Por quem mandou ele observar vento e ondas? Jesus não mandou ele ir, ele pediu, Jesus não autorizou ele descer do barco e ter com Jesus andando sobre as águas. E a Bíblia diz que ele andou. Não fala quanto tempo. Só que a Bíblia fala que ele observou o vento. Para que Pedro foi olhar para o vento? Mas também, se isso não acontece, hoje estava todo mundo adorando Pedro. Porque já tem muita gente adorando Pedro, em vez de adorar a Deus e a Jesus. Então, tira o olho do problema. Esse ficou olhando só os problemas e depois chorou. Murmurador chorando. Murmurador só sabe chorar mesmo, para enganar os outros. Os outros não estavam chorando, os outros estavam cantando. Se nós tivéssemos morrido. Mas morre mesmo, desejou a morte e morreu. Essa turma não entrou na terra prometida, não. Eles mesmos pediram a sentença de morte deles. Morrer nesse deserto, morreu mesmo. Para que o Senhor nos traz? Para cair a espada, as nossas mulheres e filhos ser presas. Só pensou em derrota. Tem pessoa que só pensa na derrota, não pensa na vitória. Mas aqueles que olham firmemente para Jesus vencem todas as coisas. Aleluia. Está escrito no livro de Isaías: olha para mim e serei salvo.
Olha para o Senhor, será salvo de qualquer problema. Tem pessoas que só olham para os problemas. Deus está mostrando a bênção para ele, está de olho no problema. Deus estava mostrando os cachos de uva. Os infelizes estavam olhando os filhos de Anak, os Anakim. Ah, mas Josué e Caleb dizem, não, se o Senhor se agradar de nós, ele nos porá na terra que emana leite e mel. Deus prometeu que ia levar eles. Aonde é que Deus já falou? Nesse mesmo livro diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Pronto. Ah, mas Deus diz, não, vou tratar com todos eles de você, Moisés, eu vou fazer uma nação maior. Mas Moisés diz, não, Senhor, não, perdoa esse povo. Aí pela oração de Moisés, Deus perdoou, não matou esses todos ali, mas também não entrou na terra prometida, ficou rodando. É como se tivesse tomado uma paulada na cabeça, perdeu o juízo, ficou rodando. Até morreram todos, mas Josué e Caleb entrou, porque eles estavam olhando, eram os cachos de uva, eles estavam olhando, era a bênção que estava diante deles. Tem pessoas que só olham os problemas. Deus está dando a bênção, mas não, só olha o problema. Não, eu não posso, eu não consigo, eu não faço. E não consegue mesmo, o diabo não consegue mesmo, não. Aí Deus fica triste, porque Deus diz, esforça, eu serei contigo. Não espante, nem atemorize, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo, não te deixará, nem te desamparará, não é assim que está escrito em Números 31, versículo 6. É isso que está escrito. E Deus não é homem para que minta. Ele diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Mas quase que fizeram a congregação de Israel apedrejar os dois. 10 medrosos é um perigo. Sai fora de medroso. Você viu o crente medroso, sai fora dele. Tem pessoas medrosas, sai fora, anda com gente corajosa. É melhor 2 corajosos do que 10 medrosos. Mas os 2 corajosos entrou. Disse, se o Senhor agradar a nós, ele vai por nós lá. E pôs mesmo. Aleluia. Eles desfrutaram da terra que emana leite e mel. Os medrosos nem lá foi. Morreram, porque eles mesmos profetizou a morte deles. Tem pessoa que eles mesmos profetizam a morte dele. Ah, se morresse nesse deserto, morreu, ué. Eles queriam. Aleluia. Deus não matou na hora, mas foi fazendo eles rodar até perderam de entrar na terra prometida. O que foi que aconteceu? Murmuração, ingratidão, povo ingrato. Deus disse, eles não viram tantos milagres que eu fiz no meio deles, por que não crerão em mim? Tem pessoa que está vendo milagre, mas ele não olha os milagres, não. O milagre está na cara dele, ele está olhando, é o problema lá na frente. E o diabo diz, é isso mesmo, olha para o problema. Enquanto isso, você não vê os milagres de Deus. Fica triste, faz igual os discípulos no caminho de Emaús. Jesus fala, ele não conhece Jesus. Tem pessoa que Deus está falando com ele, ele não sabe que é Deus que está falando, sabe por quê? Por causa de tristeza, olhando só problema. Os discípulos estavam olhando só problema, que Jesus tinha morrido, não tinha ressuscitado. Incrédulos. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Medita nessa palavra em nome de Jesus Cristo. Um abraço.